Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja Invisível e nós estamos na página do Facebook Rema Palavra Revelada. Eu sou o pastor Valmir Reis e nós estamos nesta quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. Último dia do mês de julho. Olha que bênção. E nós estamos aqui para mais uma live da Escola de Discípulos. A escola bíblica, a escola de discípulos. E nós estamos aqui para falar de Jesus, de suas bênçãos, de suas grandiosas bênçãos que o Senhor tem preparado para o seu povo. Quero que você abra o seu coração e permita que Deus haja na sua vida. Os irmãos acabam esquecendo, né, que nós temos live hoje, mas eu vou lembrá-los. Não é por isso que eles vão ficar sem aparecer aqui, porque agora eu vou lembrar todo mundo, amém, que tem live aqui hoje. A Ana Magalhães, já chegou em casa, Ana? Ana Magalhães, essa mulher, ela tem rodinha nas suas pernas, nos seus pés, né? Já chegou em casa. Boa noite, Ana! Tudo bom, minha filha? E o Adelso deve estar na cama dormindo, Adelso, porque deve estar cansado. Foi fazer exercício físico hoje. Grande Adelso. Meus irmãos, não é fácil não, viu? Pensa que é fácil? Não é fácil, não. Mas nós estamos aí, né? Magali, você também está por aí, Magali? Boa noite, Ana. Boa noite, Magali. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos. Olha o Adelso aí. Quem falou que o Adelso não vinha? Olha o Adelso aí, pô. Adelso chegou. Ele tarda, mas não falha. Pô, Adelso, estamos junto aí. Boa noite, na paz de Jesus. Boa noite, na paz de Jesus. Pessoal, ainda ninguém me deu uma noite aqui. Eu estou vendo só as fotinhas, né? A pastora Renata não entrou ainda. Daqui a pouco ela acorda, daqui a pouco ela entra. Nós vamos esperando, né? Pessoal da Baixada Santista, aí, boa noite na paz de Jesus. Que Jesus derrame muitas bênçãos sobre a vida de todos vocês. Todos vocês, né? Que Jesus derrame muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Que vocês possam receber da parte de Deus algo tremendo, algo forte, algo poderoso. Para os amigos da transmissão, eu mandei Deus abençoe sua vida. Aquilo que eu mando para o dizimista, eu mandei para os meus amigos. Meus amigos. Oh, meu Deus. Para o pessoal do Remo eu mandei certo. Para os amigos eu mandei errado. Oh, meu Deus. Deixa eu consertar aqui. Agora foi certo. Oh, meu pai. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim. Cadê esse povo? Olha o meu amigo Ramos. Meu amigo Ramos está aí. Grande Ramos. Um abraço, Ramos. Um abraço para a Irene. A Irene sempre fala com a gente no ônibus, né? Ela vem do trabalho. Acho que ela está trabalhando, né? Então ela chega, ela dentro do ônibus ela vai entrando na live. É assim mesmo, né? Então estamos aí, o Ramos, a Magali, o Adelso e a Ana, amém? E a Renata nada, né? A Renata ainda não entrou, a Renata. Mas até o ano que vem eu espero que a pastora Renata entre. Entre, pastora Renata.
Agora aqui não está saindo os comentários. Não sei o que está acontecendo. Mas vamos ver. Se alguém me deu boa noite pelo comentário, não entrou aqui ainda não. Mas Jesus é bom, né? Não estou recebendo comentário aqui. É que às vezes comenta e não entra. Entendeu? Pessoal, hoje o tema é bom, hein? O tema é bom hoje. A mais terrível batalha mundial. A mais terrível batalha mundial. Nós estamos já numa guerra mundial há muito tempo. Amém? Desde que você aceitou Jesus Cristo, ficou claro para você, amém, a batalha mundial. Amém? Que é a batalha espiritual, né? Batalha espiritual. Nós vamos entrar aqui na introdução, mas antes nós vamos entrar em Efésios 6. Efésios 6, versículo 10. Nós vamos só ler o versículo 10, tá? Nós vamos só ler o versículo 10. Aqui tem uma ordem, né? Uma ordem que Paulo dá para a igreja, para os irmãos da igreja. Certo? Pessoal, tá entrando aí, pessoal, mas aqui não tá aparecendo os comentários, então dá para ver quem é que entrou. Se eu ficar sem falar de alguém, me perdoe, porque eu não sei quem entrou, né? Se a pastora Renata puder me ajudar, eu agradeço. Vê para mim quem é que entrou aí. Vamos lá. Para terminar, torne-se cada vez mais forte, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Amém? Aleluia. Paulo está dizendo que para vencer essa batalha espiritual, você precisa ser mais forte do que você já está. Né? Você precisa se fortalecer. Numa outra versão diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder. Amém? É a ordem de Paulo. Então, se você quer, amém, se tornar mais forte, para você sair vitorioso dessa batalha espiritual, você precisa estar unido com o Senhor, vivendo unido com o Senhor. Ter uma vida, amém, unida com o Senhor. Né? Como que eu posso viver uma vida unida com o Senhor? Em primeiro lugar, quando você aceitou Jesus Cristo, quando você aceitou a morte e a ressurreição de Jesus, você creu na morte e ressurreição de Jesus. Você se arrependeu dos seus pecados. Você confessou isso na sua vida. Amém? A partir desse exato momento, o Espírito Santo, que é a representação do Senhor, se uniu ao teu espírito. Então, a partir dali, você começou a ter uma vida de comunhão com Deus. Né? Então, se você tem uma vida de comunhão com Deus, você está unido com o Senhor. Tá certo? Tá? E nessa comunhão com Deus, nessa vida unida com Deus, o próprio Deus vai te fortalecendo. Paulo diz, ó, recebendo a força do grande poder. Amém? Aleluia. Querido, na verdade, na vida espiritual, nós temos que entender que nós precisamos ser abastecidos diariamente. Amém? E como é que eu posso me abastecer espiritualmente? Tá? Vivendo uma vida de comunhão com Deus. O que é que mantém você numa vida de comunhão com Deus? Há uma regra a ser seguida. Né? Uma vida de oração, uma vida de devocional, que é a leitura da palavra, né? Uma vida de comunhão presencial,
estar junto com a igreja, participar dos cultos, das reuniões, né? Então você vai o quê? Com isso você vai se fortalecendo, você vai se abastecendo espiritualmente. E o crente precisa ter essa vida, amém? Bem abastecida, por quê? Porque ele vai diretamente para o confronto. A vida do crente é uma vida de confronto, amém? Uma vida de confronto com o mundo, uma vida de confronto com o pecado, uma vida de confronto com o diabo, o próprio diabo, amém? Por meio de seus demônios, vai atacar a vida do crente. Então o crente precisa o quê? O crente precisa ser forte, estar fortalecido. Então Paulo manda, amém? A gente tem uma vida de comunhão com Deus, né? Temos comunhão com Deus para nós podermos receber essa força do Senhor. O Senhor nos fortalece na medida que eu me abasteço, amém? Na minha comunhão com Deus. Porque na vida que eu vou seguindo essa regra, esse trilho, que eu chamo o trilho da comunhão. O trilho da comunhão é isso aqui. Você se manter, amém, nesse básico aqui, né? Oração, leitura da palavra, comunhão na igreja, comunhão presencial, viver em comunhão com os irmãos, tá certo? Isso é muito, muito importante, muito importante. Então tá aí o versículo 10 de Efésios 6. Agora eu vou entrar na introdução do comentário bíblico. Vocês sabem que eu sou facilitador, amém? A gente pega um comentário bíblico de um livro, tá? Que traz um estudo mais aprofundado do tema, e a gente vai se aprofundar, e eu dou aqui a minha pitadinha, amém? Tá? Eu dou uma facilitação para vocês. Ó. Coloco alguns acréscimos, algumas coisas a mais, para trazer um pouco mais de luz e claridade desse comentário bíblico. Tá? Então o tema é esse aqui, ó, a mais terrível batalha mundial. Amém? Tá? Que vai do versículo 10 até o versículo 24. Então vai se preparando aí que nós vamos ter 14 versículos para estudar pela frente. Hoje eu só falei de um aqui, basicamente. Mas vamos para a introdução, amém? Que vai introduzir a lição, porque tem 7 tópicos ou 5 tópicos. Deixa eu ver aqui quantos tópicos são. São 5 tópicos que a lição tem. Então vamos lá. Antes de chegar ao primeiro tópico, está a introdução que eu vou ler agora. A vida cristã não é um parque de diversões, nem uma colônia de férias. Apesar de muitos estão fazendo da igreja um parque de diversão, né? Uma colônia de férias. Bem, eu fiquei de bobeira. Eu ouvi um comentário de uma irmã que ela hoje já é uma senhora, uma mulher, né? Uma jovem senhora, tem filhos, né? E estava procurando uma igreja para congregar. Amém? Mas uma igreja agradável para o seu filho, né? Aí quando chegou numa certa igreja, ela não gostou. O filho não gostou porque não tinha as coisas que o filho queria. Então ela ficou ali. Aí ela foi numa outra igreja. Quando chegou na outra igreja, quando o filho viu o campo de futebol do lado da igreja, amém? O campo de futebol, ou seja, dentro da igreja, amém? Mas do lado do salão de culto ali, do salão de reunião, o campo de futebol ficava ali, amém? Ah, o filho disse, é aqui, mãe, é aqui que eu quero ficar, amém? Ali tinha um playground de futebol, né? Mas a vida cristã não é um parque de diversão, amém? Esse menino vai crescer e o que ele vai receber num campo de futebol dentro da igreja, né? Então, os pastores estão apelando para qualquer coisa, para atrair, amém? Atrair frequentadores, amém? Mas estão esquecendo de formar membros, estão esquecendo de formar soldados de Cristo, estão esquecendo da formação espiritual desses crentes, amém? Então traz esses artifícios mundanos para dentro da igreja, e aí, amém, sobra para quê? Sobra para nós, que somos de igreja pequena e que mantemos uma vida, amém, em santificação. Aí esse povo vem procurar a gente para expulsar demônio da vida deles.
né? Porque se você não tiver força espiritual, se você não tiver uma vida em comunhão com Deus, e você viver aí num parque de diversão, você não vai ter poder espiritual para manter o diabo longe da tua vida. O diabo vai entrar na tua vida e, em alguns casos, amém, vai até invadir o corpo de uma pessoa, como eu tenho visto na vida de muita gente. Amém? Infelizmente, tem muita gente ficando endemoniada dentro dessas igrejas, porque está faltando poder espiritual. Amém? Né? Que é uma das coisas que a igreja mais precisa, de poder espiritual. Os crentes precisam voltar a buscar batismo com o Espírito Santo. Os crentes precisam voltar a ter sede pelo poder de Deus. Amém? Tá? Hoje os crentes têm sede para o passeio, jogar futebol, jogar bola, né? Jogar futebol. Amém? É uma verdadeira colônia de férias. Não é verdade? Então, amém? É uma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra. Não tem como as duas coisas andar juntas, não. Eu não tenho nada contra futebol, não, viu, pessoal? Amém? Eu só acho que cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa no seu lugar. Tá entendendo? Futebol é no lugar devido. Amém? Lá no campo de futebol, no campinho lá, sei lá. Tá? Igreja não é lugar de campo de futebol. Igreja não é lugar de esporte nenhum. Igreja é lugar de estudar a Bíblia, de buscar Deus. Aprender, amém? Né? Aprender. Dos ataques do diabo. Isso, como vencer o diabo. Né? Mas estão fazendo da igreja aí uma verdadeira parque de diversões e colônia de férias. Né? Vamos lá. Não vivemos numa redoma de vidro, nem numa estufa espiritual. Ao contrário, vivemos num campo minado pelo inimigo, uma arena de lutas reídas, de combates sem tréguas. Há uma luta mundial supra-racial, supraterrena, espiritual e contínua. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe pessoa neutra nessa guerra. Amém? Não pense você, tá, que você está imune dessa guerra espiritual. Não pense você que você está imune. Não, querido. Pode ter certeza que você não está imune. Se você é um crente verdadeiro, se você é um crente que serve a Deus com humildade, em santificação, alinhado com a palavra, amém? Você está vivendo uma batalha espiritual. Pode ter certeza disso, tá? Agora, se você é um crente, amém? Alinhado com Satanás, alinhado com o pecado, alinhado com o mundo, pode ter certeza que você, amém, vai ter uma vida bem espaçosa e boa nesse mundo, tá? Vamos lá. Não existe tempo de trégua nessa conflagração. Não existe tempo de trégua nessa conflagração. Não existe acordo de paz. Não existe acordo de paz. Existem só duas categorias. Aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. Quanto a essa matéria, há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos à vida da igreja. Amém? E a pergunta para você é essa. Amém? Duas perguntas para você aqui nessa primeira parte dessa introdução. Primeira pergunta: em que lado estamos nessa batalha? Amém? Em que lado você está nessa batalha? Você faz parte do exército de Deus ou você pertence ao exército de Satanás? Amém? De que lado você está? Segunda pergunta: como estamos encarando essa batalha? Tu tem levado a sério essa batalha? Ou você não está nem aí, finge que não existe, finge que não é contigo? Não? Como você está encarando essa batalha? Meu amigo, dependendo do nível
de que você encara a batalha, amém? Ela pode ser mais dura ou mais frouxa, né? Tá? Porque se você se alinha com Satanás, pode ter certeza que o diabo vai afrouxar para você. Para quem vai fazer resistência? Alguém que está alinhado com ele. Né? Resistente não vai fazer nada, vai afrouxar. Né? Só que esse afrouxamento tem um custo muito grande, um preço muito grande a se pagar ele. Pode ter certeza no que eu estou falando. Tá? Vamos lá, dois perigos. Há dois perigos, dois extremos, ambos nocivos à vida da igreja. Então vamos lá ver os dois perigos. Primeiro perigo, subestimar o inimigo. Amém? Tem gente que subestima o inimigo. Há muitas pessoas incautas que negam a existência do diabo. Tem gente dentro da igreja evangélica, amém, que diz que o diabo não existe. Tá? Não gosta nem de citar esse nome. Não gosta nem de citar esse nome. Tá certo? Desconhece seu poder, suas armas, seus agentes e suas estratégias. Acham que o diabo é apenas uma lenda, um mito ou uma energia negativa. Amém? E falar em energia, meu amigo, o que tem gente achando, amém, que a vida espiritual é uma vida de energia, né? Tem aquele que se arrepia, tem aquele que sente a energia negativa, aí quando ele sente que o negócio está feio pro lado dele, ele faz assim com o braço, né? Olha, tá até arrepiado. Olha, estou sentindo uma energia negativa. Para com isso, meu irmão. Para com esse negócio. Amém? Pode viver de arrepio. Aí do outro lado tem aquele, né, que diz que o poder de Deus se compara a um arrepio. Olha, o poder de Deus está tão grande que eu estou até arrepiado. Ô, meu irmão, não depende da emoção. Tá? Não depende da emoção. O poder de Deus não depende do teu arrepio para se fazer presente. Amém? O poder de Deus depende da tua fé, da tua convicção, da tua certeza. Amém? Aleluia. E da tua comunhão com Deus. Se você aprender a ter comunhão com Deus, o poder de Deus se torna algo natural na tua vida. Tão natural que você percebe ele. Amém? E muitas das vezes ele não vem em forma de arrepio, não. Então pode ficar vivendo de arrepio. Tá entendendo? Amém? Achando que as coisas espirituais são energias. Amém? Não é energia, não. É presença de uma pessoa. Tá? Presença de uma pessoa negativa ou presença de uma pessoa positiva. Amém? É Deus ou o diabo na tua vida. Tá entendendo? Não tem essa, não. Vamos lá. Subscrever essa posição é cair nas teias desse ardiloso e vetusto inimigo. O diabo é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. Faz parte do seu jogo esconder sua identidade. A negação do diabo é a expressão mais escandalosa de satanismo. Bem? A negação do diabo é a expressão mais escandalosa de satanismo. Tá? Então, tem muita gente que subestima o inimigo negando que ele existe. Tá? Em relação ao diabo, ele é o verdadeiro negacionista. Negacionista. Diabo não existe. Que diabo? Não existe o diabo. O diabo existe, meu irmão. Ele é forte, só não é mais forte do que Deus. Amém? Ele tem poder, mas não é todo poderoso. Todo poderoso é só o Senhor. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Né? O primeiro ponto, o primeiro perigo. Tá? O primeiro extremo. Tá? E é tão nocivo quanto o outro que eu vou ler aqui agora. Então, não negue a existência de Satanás. O diabo existe e está aí, pronto para roubar, matar e destruir. Pronto para fazer as suas ardilosas, os seus esquemas terríveis. Amém? Tá? Então fique bem preparado para o confronto
para enfrentar ele, porque você, amém, vai enfrentar. Se você é crente de verdade, você vai enfrentar ele. Segundo, subestimar o inimigo. Subestimar o inimigo. Superestimar o inimigo. Vamos lá. Aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Isso é verdade. Amém? Como tem gente que gosta, amém, de dar destaque para Satanás. Você não pode negar que ele existe, tá? Mas também não pode subestimar demais o diabo. Não pode ficar aí exaltando Satanás, né? Tudo é o diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Olha, a gente precisa tomar cuidado com isso. Inclusive, eu até gostei aqui de um testemunho que o pastor dá aqui, que eu achei muito interessante, que nós vamos daqui a pouquinho entrar, tá? Então tem muita gente que fala mais do diabo do que de Deus. Na casa dele, a casa dele, parece que só existe Satanás. Deus está longe da casa dele, porque ele quase não testemunha a Deus na vida dele. Né? Vai falar com o pastor, pastor, o capeta está na minha casa. Pastor, vai na minha casa porque a minha casa está perturbada, o diabo está perturbando lá. Ô meu irmão, se o diabo está perturbando tua casa é porque você está deixando. Você tem autoridade suficiente para colocar ele para correr da tua vida e da tua casa. Maior é o que está em você do que o que está nele, do que está no mundo. O diabo não é fichinha para você não, quando você está em Deus. Bota para correr. Para que chamar pastor? Para que chamar a Maria do Monte? Para que chamar o ungidão de Deus? Você é uma ungida do Senhor. Você é o ungido de Deus. Tá percebendo que o diabo está na tua casa? Você mesmo, diga para ele, ó. Pode tirar teu cavalinho da chuva, pega teus trapos e cai fora daqui. Sai da minha vida em nome de Jesus. Sai da minha casa em nome de Jesus. Olha, meu irmão, você tem que colocar ordem no barraco. Tá entendendo? Você tem que colocar ordem na tua casa. Percebe? Ah, eu vou chamar o pastor Valmir para expulsar o diabo da minha casa. Não precisa me chamar não, meu irmão. Eu não sou melhor do que você, não. Amém? O poder do Espírito também está em você. Amém? Use esse poder com a tua boca, com a tua palavra. Tudo que disser será feito. Satanás tem que obedecer teu comando. Se você mandar ele sair, ele tem que sair. Ele não pode ficar. Amém? Tá entendendo? Então, não fique falando que tudo é o diabo, não. Tá? Não faça do diabo um protagonista. Né? Falo tanto do poder, das armas e das estratégias dele que subestimam o poder de Deus. Fazem do diabo protagonista de quase todas as ações. E você precisa discernir o que é diabo e o que é carne. Não joga a responsabilidade no diabo naquela que é tua. Tem atitudes que é da tua carne, né? E aí fica jogando a responsabilidade do diabo. O crente peca, diz que foi o diabo que fez ele pecar. Não, você pecou porque você quis. Porque você deixou o pecado dominar teu coração. Você tem poder para expulsar o diabo, como tem poder para resistir à tentação. Tá entendendo? Tá? Mas para justificar o pecado, diz que foi um demônio que mandou ele fazer, o diabo que mandou ele fazer. Tá? Uma dor de cabeça que a pessoa sente, facilmente resolvida por uma aspirina, atribui-se ao poder de Satanás. Né? A pessoa está tendo uma dor de cabeça, é o diabo me atacando. Não, meu irmão. Isso aí é problema da vida, sabe? Teu corpo que está respondendo mal alguma coisa, ou é sintoma de alguma coisa. Ora, é verdade mesmo, tomar uma aspirininha rapidinho vai embora a dor de cabeça. No tempo da minha mãe era cibalena, né? Minha mãe tomava cibalena no tempo da minha mãe. Ela tomava cibalena. Hoje já é outra coisa, Renato. Dor de cabeça é aspirina, que mais que as pessoas tomam? Dipirona, né? Dipirona. Dipirona também é bom, né? Amém? Aqui eu não estou ganhando nada para fazer propaganda de remédio, né? Mas estou aí falando.
Vamos lá. O pneu do carro que fura no trânsito é artimanha do maligno. Aqueles que embarcam nessa vertente hermenêutica transferem para o diabo toda a responsabilidade pessoal. Ah, meu pneu esvaziou no meio do caminho, mas você não parou para encher? Você parou para encher? Você verificou os pneus antes de fazer a viagem? Verificou os pneus antes de sair de casa? Não percebeu que estava vazio? Olha, meu irmão, não tem nada de diabo não. Tem coisas que é tua responsabilidade, né? O homem já não é mais culpado, nem precisa de arrependimento. Ele é apenas uma vítima. O que tem de gente que se vitimiza por aí, amém, em nome de Satanás, como se vitimiza? Você conhece pessoas assim, pastor Renato? Como é que é? Pessoas que ficam se vitimizando? Tem. As pessoas aprontam e jogam a culpa no diabo. É A apenas... pessoa vai lá, adultera, foi o diabo que fez ela adulterar. Não. Isso já estava no coração da pessoa, joga o diabo lá. Entendeu? Aí faz um negócio, foi o diabo que fez. Vamos lá. Este tipo de interpretação está em desacordo com as Escrituras. Não podemos confundir a ação do diabo com as obras da carne. Não podemos confundir, amém, a ação do diabo, tá, com as obras da carne, tá, dando lugar para a natureza pecaminosa. Ainda domingo eu ensinei sobre isso. A natureza pecaminosa continua viva na nossa vida, tá? O que nós temos que fazer é mortificar ela, abafar ela, não permitir que ela domine nossa vida, domine nossas ações, né? Então, a gente precisa abafar a natureza pecaminosa. Agora, se você não trabalha abafando a natureza pecaminosa, e que maneira que nós abafamos a natureza pecaminosa? Confrontando ela, andando em santificação, alinhado à palavra, praticando a palavra, né? Se você praticar a palavra, andando em santificação, você vai confrontar a natureza pecaminosa e não vai permitir que ela se exalte na tua vida, tá? Mas se você não ora, não lê Bíblia, não tem força espiritual, tá? A carne vai dominar você. Você vai enfraquecer e a carne e a natureza pecaminosa vai começar a agir por meio do teu corpo. Aí não adianta querer colocar a culpa no diabo. A responsabilidade é tua, tá? Então não confunda a ação do diabo com as obras da carne. Muita gente precisa ter discernimento, né? Aquela tentação horrorosa que vem, aquela vontade de fazer uma coisa que você sabe que aquilo é prejuízo para você, aquilo desagrada a Deus, aquilo é uma atitude errada, né? E vem aquela força, essa força que vem dentro de você, não é o diabo não, amém? Não é o diabo atuando, o diabo não está dentro de você. O que está atuando é a força da lei, é a natureza pecaminosa em você, que se você não resisti-la, ela te domina, tá entendendo? É só você ler a história de José que você vai entender, né? Quando a mulher de Potifar foi tentar José, você acha que José não sentiu vontade de pegar aquela mulher? Lógico que sentiu vontade. Mas o que ele fez? Ele não cedeu. Ele foi embora, ele correu, ele fugiu, né? Isso é resistir à força do pecado que está dentro de você. Ela atua dentro de você. Não é Satanás que atua dentro de você. Quem atua dentro de você é a força do pecado. É a natureza pecaminosa. Tá? E é contra esta força que você tem que lutar. Agora, do lado de fora, o diabo está te tentando. O diabo está mostrando para você. Amém? Olha aqui, Eva. Olha o fruto aqui. Olha, esse fruto aqui você pode comer à vontade. Tá? Ele está te tentando. Do lado de fora ele te tenta. O diabo te tenta. Do lado de dentro, a carne desesperada vai querer comer aquilo. Tá entendendo? Tá? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que controlar. Você tem que discernir e dizer não. Amém? Para a natureza pecaminosa. Porque se você engolir a isca,
o diabo entra na tua vida. Satanás entra na tua vida, tá? Aqui está o testemunho que o pastor dá. Certa vez, certa feita, uma jovem senhora entrou em meu gabinete pastoral e me pediu para orar em favor de seu pai. Por quê? Segundo ela, estava dominado pelo espírito do adultério. Tá bem? É por isso que eu não gosto de colocar nome em demônio. Tá? Você coloca nome em demônio, vai ficando negócio místico, vai virando ficção. Tá? Espírito do adultério. Aí você joga a responsabilidade do adultério que você cometeu nas costas do espírito de adultério. Isso é errado, meu irmão. Sabe, demônio não tem nome, não. Demônio é demônio. Simplesmente demônio. O máximo que Jesus chamou foi legião, quer dizer, uma multidão de demônios. Um ajuntamento de demônios. Tá? Mas Jesus nunca deu nome para demônio. Eu nunca vi Jesus dando nome para demônio. Tá? É muita atribuição, né, dada ao diabo e nomes, e coloca nome neles que são das religiões afros. Né? As religiões afros têm os espíritos que incorporam lá e têm seus nomes. Amém? Mas nós não temos nada a ver com a religião afro. O problema é deles lá. Agora, eu não posso pegar o nome que foi colocado lá no espírito que incorporou na pessoa lá, amém, e trazer aqui para a igreja e colocar o nome no espírito que está incorporando no corpo aqui, no nome que foi colocado lá. Ó, lá é para a religião deles lá. Eu não tenho nada a ver com a religião deles lá. Né? O problema é deles lá. Né? Eu tenho que ver aqui, ó. Amém? É o que a Bíblia fala, o né? que a Bíblia fala. Jesus chamava Tá? de demônio. Se lá na religião afro o nome é X, aqui é demônio. A Bíblia chama de demônio. Tá? Jesus Se lá é X, aqui é demônio. Tá entendendo? Qualquer incorporação dentro da igreja de espíritos é demônio. Tá? Lá nas religiões afros tem os seus nomes. Amém? Tá? E cada um com a sua regra, né? Com a sua maneira de pensar. Tá? Mas aqui não, aqui do lado nosso nós não temos nada a ver com a forma de pensar deles. Amém? Tá? Eu respeito o que eles pensam, mas aqui eu tenho que tratar conforme a Bíblia fala. Conforme a Bíblia diz. E nós estamos vendo aí um misticismo muito grande dentro das igrejas evangélicas. Né? Um alinhamento, sabe? Isso tem um nome que eu até esqueci. Quando sofisma não. Sincretismo. Né? Sincretismo religioso. É uma mistura de evangélico, igreja católica e religião afro. Né? Religiões afros. Querido, religião afro no cantinho deles, igreja católica no cantinho deles, e nós no nosso canto aqui. Amém? Nós temos que andar dentro do nosso quadrado. No nosso quadrado, espíritos que incorporam, amém? Só tem um nome, demônio. Tá? Espíritos malignos no máximo. Fora, fora, fora. Tá entendendo? Amém? A gente expulsa o espírito maligno, expulsa o demônio, né? Começa um tratamento que a pessoa, porque essa pessoa precisa de um tratamento, tá? Aí que está o segredo, a pessoa precisa de um tratamento. Expulsou o demônio, vai colocar o que no lugar? Vai colocar o que no lugar? Tá? Meu irmão, essa pessoa tem que ser educada. Se reeducar, amém? Pelo caminho espiritual. Precisa se alinhar com a palavra de Deus para se libertar de uma vez. Senão, vai voltar tudo de novo. Aí vai continuar vivendo do jeito que está. Tá entendendo? Tá? Então, olha aqui o testemunho que eu achei interessante, esse testemunho. Ó. Eu vou repetir. Certa feita, uma jovem senhora entrou em meu gabinete pastoral e me pediu para orar em favor de seu pai, porque, segundo ela, estava dominado pelo espírito do adultério. Foi o que nós acabamos de comentar. Disse-lhe que o adultério é obra da carne e não o espírito demoníaco. Tá bem?
O adultério é obra da carne. Está entendendo? O adultério está lá na lei, cravado na lei. Está entendendo? Não adulterarás. Tá? Então, não é obra da carne. É um espírito demoníaco. Tá? Seu pai precisava de arrependimento. Não é de expulsão de demônio. Ele precisava de arrependimento. Ele precisava reconhecer seu pecado, precisava reconhecer que a natureza pecaminosa dominou ele, se arrepender, não querer mais viver daquela maneira, para que ele pudesse ser curado e ser liberto de verdade. Amém? Tá? E ele deveria se alinhar com a palavra de Deus. Ele não era uma vítima, mas o responsável pelo seu ato. Né? Então, às vezes a gente quer jogar a culpa no espírito demoníaco, amém? Dizendo que ele que ele é o espírito do adultério, né? Porque ele tem o nome de espírito de adultério, então vamos jogar a culpa nele. Né? Meu pai caiu do adultério por causa do espírito de adultério. Não, ele caiu do adultério porque ele cedeu à tentação, cedeu ao pecado. Ele é responsável por esse adultério. Ele tem que assumir essa responsabilidade. Está entendendo? Tá? Agora, é lógico, o pecado vai dar abertura para o diabo entrar. Aí depois aí é outra situação, é outro caso. Primeiro trata dessa brecha, primeiro tem que fechar essa brecha, fechar essa porta de entrada de espíritos imundos, que é o adultério. Né? Tratar com ele. Depois, meu querido, se tiver demônio, expulsa o demônio. Né? Porque o demônio é uma coisa, o adultério é outra. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado, pessoal. Senão faz isso, vira esse rolo aí, esse secretismo religioso. Tá? Quem mais aqui? Ele não era uma vítima, mas o responsável por seus atos. Muitas das vezes a pessoa quer se vitimizar, então ela fica colocando a culpa no demônio. Né? No demônio. Tinha um camarada que ele tomava cachaça. E ele ia para a igreja cheirando a pinga, né? Cheirando a pinga. E embriagado. E muitas das vezes ele fingia que estava endemoniado. E ali, fingindo que estava endemoniado, o que ele fazia? Ele jogava as cadeiras no chão, fazia uma bagunça. Amém? E o pastor e os obreiros da igreja, que não tinha entendimento espiritual nenhum, né? Lidavam com aquela situação, né? Expulsando o espírito da cachaça. E o espírito da cachaça nunca saía. Amém? Ele nunca saía porque o camarada cansava de fazer bagunça, aí ele ficava quieto, ficava bom. Né? E embora. No outro culto ele voltava a fazer a mesma bagunça. Expulsava o espírito da cachaça, ele cansava, amém? Ficava cansado, o corpo cansado, né? Parava de fazer a bagunça, e assim estava nesse ritmo. Né? Um belo dia, eu fui pregar nessa congregação, nessa igreja. Tá? E esse camarada estava lá. Amém? Estava lá. E eu fui fazer uma oração. E o cachaceiro, amém? Ficou lá, dando a entender que estava possesso de um espírito de cachaça. Né? A princípio, eu não conhecia a situação. Eu não sabia o que era. Né? Eu vi a manobra que ele fez no corpo, né? Então, pelo corpo, eu falei, deve ser demônio, né? Deve ser algum espírito que está pegando ele. Eu não conhecia. Quando eu cheguei perto, querido, era um cheiro de cachaça, desgraçado, tá bem? Tá? Aí eu coloquei a mão, quando eu ia expulsar o demônio, o Espírito Santo me falou, não tem demônio nenhum aí, filho. Manda esse cara tomar vergonha na cara, amém? E parar com essa palhaçada, tá? É lógico que o Espírito Santo não falou assim comigo, amém? Tá? O Espírito Santo não é tão duro dessa maneira, tá? Mas o Espírito Santo me fez discernir, e eu falei dessa maneira, amém? Toma vergonha na tua cara e para de ficar fingindo que está endemoniado, porque você não está endemoniado, tá? Você está embriagado, não endemoniado. Aí ele para, olha na minha cara e diz assim, não, pastor, eu tô com o diabo no corpo. Eu falei, tá uma vergonha na cara?
Desde quando o diabo vai fazer você falar que está com o diabo no corpo? Pode parar com isso aí, isso é palhaçada. Você fica com palhaçada aí, enganando os irmãos aí, enganando o povo aí. Ah, não é demônio, não. Não é demônio, não. Tá? Você precisa se converter, parar de tomar bebida alcoólica e vir para o culto. Ora, fica aí quebrando tudo. Pastor, se eu sou o senhor, eu falei assim, ó, pastor, se eu sou o senhor, veja o prejuízo que ele trouxe das quebranças e cobra ele. Cobra ele que ele tem que pagar. Se quebrou banco, se quebrou cadeira aqui, cobra ele. Porque ele tá com palhaçada aqui. Irmão, nunca mais ele foi para a igreja bêbado. Nunca mais. Depois ele tomou juízo, jeito na vida dele, se converteu por um período, depois eu não vi mais esse fulano nas igrejas. Amém? Querido, é muita ignorância, é muita malandragem, ignorância, falta de conhecimento, falta de discernimento. Tá entendendo? Tá? Ele se fazia de vítima, de coitado. Aí depois você vai descobrir o fundo, ele era um coitadinho. Amém? Ele era um prisioneiro da bebida alcoólica. Tá? Meu irmão. O prisioneiro da bebida alcoólica, ele só é o coitadinho até o dia que a verdade é descoberta. Né? Vamos lá. Antes de falar contra quem devemos lutar, Paulo deixa claro contra quem não é a nossa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra uma pessoa. Amém? Nossa luta não é física, mas espiritual. Muitas vezes o povo de Deus sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Seria uma tragédia um soldado sair para a batalha de armas em punho e muita disposição para a luta, mas sem saber contra quem deve lutar. É um grande perigo alguém detonar suas armas sem ter um alvo certo. Há muitos cristãos que estão entrando na batalha e ferindo os próprios irmãos. Estão atingindo com seus torpedos os próprios aliados, em vez de bombardear o arraial do inimigo. Tá? Aleluia. Agora vem a nossa pergunta para dar continuidade ao texto. Porque a introdução nós acabamos, né? Mas a semana que vem eu vou continuar, tá? Porque aí nós vamos entrar nos tópicos, tá? Amém? Aí vem a pergunta: com quem é a nossa luta? Warren Wiersbe coloca ou destaca 4 pontos do texto em apreço: o inimigo, o equipamento, a energia e o encorajamento. Amém? Tá? E nós vamos começar a falar sobre esse assunto. O primeiro tópico: o inimigo contra quem lutamos nessa batalha, que vai do versículo 11 até o versículo 13. Mas isso nós só vamos fazer a semana que vem. Amém? Isso foi só uma introdução. Se prepare, amém? Porque o melhor está por vir. O melhor está por vir, tá? Então, em que lado da batalha você está? Como você está encarando essa batalha? São perguntas que você tem que responder para você mesmo. Tá? Você é o negacionista? Você nega, você não acredita que o diabo existe? Tá? Você tem discernimento do que é a ação do diabo e o que é a obra da carne? Tá certo? Então são coisas que você aprendeu com essa introdução. E Deus te abençoe, Deus te guarde. Pastor Renata, quer acrescentar alguma coisa? Não, já falou já. Teve alguma experiência que você queria contar, falar? Tive várias experiências com demônios. Várias. Mas maior é o que está em nós. Tive várias já. Uma vez eu estava orando no meu quarto. Falar do seu povo do novo. Uma vez eu estava orando no meu quarto. Aí eu dobrei o meu joelho. Quando eu dobrei o meu joelho, eu senti o demônio esbaforar. Ele fazia assim, com raiva, como quem diz,
de novo ela vai orar. Aí eu peguei, expulsei ele, repreendi e fiquei orando. E depois senti a presença do Senhor. Entendeu, pastor? Porque às vezes também já senti também, eu dormindo, entendeu? E o demônio me sufocando, e eu clamando na minha mente, clamando o sangue de Jesus, repreendendo, e ele teve que largar o meu pescoço, querendo me sufocar. E o Senhor libertou. Nós temos que estar revestidos. Então, todo novo convertido, eu não vou colocar regra, mas geralmente novo convertido, uma das primeiras experiências que ele tem, amém, é na hora de dormir, né? Ele está dormindo sossegado, de repente vem uma mão ali e quer sufocar ele. Espíritos demoníacos perturbam o novo convertido para desestabilizar a fé deles. Eu, quando era novo convertido, eu passei por muitas perturbações. Essa de uma mão peluda, uma mão muito peluda, veio no meu pescoço tentando me sufocar, eu tentando chamar por alguém, eu não conseguia, né? Eu não conseguia. Eu estava naquela luta dentro de mim, né? Então, geralmente eu era novo convertido, não tinha muita experiência na época. Geralmente o novo convertido passa por experiência desse tipo, né? Tá? E esse negócio de você estar orando e os espíritos imundos em volta de você querendo impedir que você ore, isso é normal, amém? Você tem que apenas resistir ele, mandar eles embora, porque se você deixar, ele fica perturbando mesmo. Tá certo? Vamos orar, pastor Renata? Faz uma oração que eu vou dar a bênção pastoral. Amém, irmãos? Oremos, né? Isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Deus querido, te agradecer, te louvar, Senhor, por mais esse estudo, que nós possamos, Deus amado, nos revestir de poder, de autoridade, para que possamos, Deus amado, repreender o diabo, Senhor. Repreender os principados e potestades, Senhor, que tu sabes como os demônios se levantam, Senhor, para usar pessoas para nos atacar, Senhor, para ir contra a gente, Senhor. Mas que nós possamos, Deus amado, ter o poder do Espírito Santo que está dentro de nós, Senhor, para repreender demônios, para expulsar demônios, para que o Senhor venha libertar, Senhor, vidas, almas, Senhor, que estão aprisionadas, Deus amado, com os demônios, Senhor. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos revista com a tua graça, que o Senhor vai repreendendo toda a obra do diabo nesta região aqui do Marapé, Senhor. Que caia por terra toda a obra do diabo, todo demônio que tem usado pessoas, Senhor, para fazer, Deus amado, arruaça, Senhor, para fazer o que não presta. Em nome de Jesus, que seja repreendido, que seja bloqueado toda a atuação do inimigo contra as nossas vidas, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa os teus servos, abençoa cada filha tua, cada filho teu que participou desse estudo, Pai, que cada um possa ter uma experiência com o Senhor, uma experiência sobrenatural, Pai querido, porque todo cristão tem que passar, tem que ter a sua experiência, Senhor, para saber que o Senhor está com ele, que o Senhor está conosco, Pai querido. Coloca por terra toda a atuação do diabo em nome de Jesus e abençoa cada irmão. Nos abençoe e nos guarda, Pai. Que possamos estar cheios do Espírito Santo para combater o inimigo, para combater, Senhor, o inimigo das nossas almas, Senhor. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Pessoal, eu não respondi comentário, porque eu estou sem comentário aqui. Não está aparecendo, pastor. Tá, não estou com comentário aqui. Tá certo? Tá? Mas eu vi a foto de algumas pessoas, estou vendo a Rosângela aqui agora. Deus abençoe a Rosângela. Amém? Agora apareceu o meu aqui, os nomes. Apareceu? Quem é que está aí? Edileuza, Patrícia, Araújo, Vicente, a Ana,
a Rosângela Pinheiro, o Ramos, o Adélcio, a Magali e eu. Não, só 6. Tá certo. Boa noite para todos vocês, que eu não cumprimentei, né? Vicentinho, Deus te abençoe, meu irmão. Estou orando pela tua vida, viu? Isso. 1, 2, 3. Glória a Vitória! 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 Vitória com glória, triunfo. Tchau, pessoal. Deus abençoe.